bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Maravilha e hoje nós vamos dar sequência às nossas competências da prova de linguagens do Enem. Olha só, nós vamos falar sobre a competência 7. Bora lá colocar o acento. O que a competência 7 nos diz? Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações. Então, olha só, confrontar opiniões e pontos de vista significa conseguir compreender os temas e as opiniões presentes nos gêneros textuais. E aí, olha só que bacana, além disso, é identificar diferentes gêneros e linguagens. Então, por exemplo, eu posso ter uma publicidade e uma notícia. Então, tenho linguagem verbal e tenho linguagem mista. Preciso observar se esses dois gêneros estão falando do mesmo tema ou não. E aí, olha só que bacana, compreender o objetivo sociocomunicativo desse gênero, inclusive sobre a mesma temática. Então, por exemplo, a notícia está informando sobre cultura e a charge faz uma crítica sobre cultura. Então, diferentes objetivos, diferentes gêneros, mesmo tema. Ou observar se o tema é diferente, essa comparação também. E ainda, essa competência vai tratar, olha só, das estratégias argumentativas. Ou seja, o que está no texto que quer convencer-te e comprovar sobre essa opinião. Então, olha aqui que bacana, gente. O que vocês fazem na redação quanto à argumentação, agora será cobrado no exercício de interpretação. Então, vocês terão que identificar quais são os argumentos do autor. Vamos ver como isso funciona no exercício? Galera, com esses exercícios vai ficar bem mais fácil de entender essa competência 7. Temos aqui texto 1, uma charge. Fui vítima de uma serra elétrica perdida. Está pensando a árvore cortada. E vejo ainda o título, violência. A gente tem um tema aí, desmatamento. Daí a charge está mostrando uma crítica em relação a isso. Nosso texto 1. Já no texto 2, o que nós temos? Um gráfico que traz dados sobre o desmatamento anual na Amazônia Legal. Então, é um texto que já traz informação e não crítica. Então, olha só, a partir da leitura de cada um dos textos é correto afirmar que a charge trata da violência do homem contra a natureza de modo imparcial? Não, tem crítica. O gráfico apresenta índices que evidenciam uma diminuição do desmatamento na Amazônia de 2002 a 2004. Vamos olhar aqui, 2002 a 2004. Ixi, aumento. O gráfico apresenta índices de desmatamento em várias regiões do país? Não, o título já está dizendo, na Amazônia. A charge e o gráfico se diferenciam quanto aos seus propósitos comunicativos, embora tratem da mesma temática, exatamente. O que nós comentamos? Charge crítica, gráfico e informação. Então, por isso a letra D. E aí a E já diz, mesmo objetivo comunicativo, errado. Na segunda questão, vamos lá, temos um pequeno texto. A obra de Túlio Piva poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares ao lado de Noel, Atolfo e Lupício. Se o criador optou por permanecer em sua querência, Santiago e depois Porto Alegre, a obra alçou voos mais altos com passagens na Rússia, Estados Unidos e Venezuela. Tem que ter mulata, seu samba maior é coisa de craque. Um retrato feito de ritmo e poesia, uma ode ao gênero que amou desde sempre. E o paradoxo, misto de gaúcho italiano nascido na fronteira com a Argentina, falando de samba, morro e mulato, com categoria. E que categoria? Uma batida de violão que fez história, o tango transmudado em samba. O texto é um trecho da crítica musical sobre a obra de Túlio Piva. Para enfatizar a qualidade do artista, usou-se como recurso argumentativo. Exemplo de temáticas gaúchas abordadas? Não. Não tem isso na letra do samba, mas sim a mulata. Alusão a gêneros musicais brasileiros e argentinos? Isso não é um argumento para falar da obra. Comparação entre sambistas de diferentes regiões? Nada disso no texto. Contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero. Aqui está a nossa resposta, Que contraste é esse? Um gaúcho, próximo da Argentina e fala sobre o samba. Então, lembre que até no texto tinha a palavra paradoxo. E a aproximação da cultura brasileira e argentina, nada a ver com a relação do texto. Não é recurso argumentativo, e sim
esse contraste, certo? Nosso terceiro exercício, tá? Um pequeno poema, O Sedutor Médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. Vamos lá? No poema O Sedutor Médio é possível reconhecer a presença de posições críticas. Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz o casamento uma convenção benéfica? Não, tá? Juntar expectativas de vida é o que eles vão fazer juntos, mas não viver mais. Isso não tem no poema e não é crítico. Na mensagem vinculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. Exatamente, a crítica está na mensagem em si, né? Ele ironiza os valores da sociedade em relação ao casamento, 2, 3 filhos e viver meio felizes. Essa é a nossa resposta, mas vamos conferir? No verso, e ser meios felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento apenas um se sentiria realizado, não tem esse sentido no texto. Nos 2 primeiros versos, em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades, nada a ver também, não tem essa relação no poema. É juntar o que cada um tem, mas não necessariamente que alguém está passando por dificuldade. No título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante, também não tem nenhuma relação com o poema, tá? Então a questão, gente, é cuidado com o texto e a pergunta, e principalmente, né, a resposta tem que ter relação com o que está no enunciado.